Bom, continuando a série de vídeos sobre as propostas de reforma política que a gente tem visto nas últimas semanas, uma dessas propostas foi a do voto alternativo. Eu fiquei surpreso quando eu vi essa proposta, porque ela não é muito comum. Claro, ela é mais comum do que o absurdo e completamente furado Distritão. Se o Distritão passar, acredite em mim, é muito pior do que se o voto impresso tivesse passado. O Distritão é uma aberração. Porém, a gente teve a outra proposta meio insólita, mas que não é tão ruim, na verdade pode até ser considerada boa para algumas pessoas, que é o voto alternativo. Se eu não me engano, foi proposto ali por algum deputado do Novo. O que é o voto alternativo? É o sistema usado, curiosamente, no Oscar, para eleger os filmes, e na Austrália, para a Câmara dos Deputados de lá. Como é que é isso? Inclusive, essa proposta de voto alternativo não seria para a Câmara dos Deputados da gente, mas para as eleições majoritárias do Executivo. Como é que é o voto alternativo? Você tem uma lista, certo? Digamos 5 candidatos, e aí você vai listar eles transitivamente, ou seja, de acordo com sua principal preferência até aquele que você menos gosta. Então, sei lá, uma pessoa bem petista provavelmente colocaria Lula em primeiro lugar, aí ia descendo, sei lá, Ciro Gomes, blá 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 blá, Marina Silva e por último, Bolsonaro. Já o cara bem bolsonarista faria o contrário, né? Ele botaria Bolsonaro em primeiro lugar e aí Lula por último. Pois bem, nesse sistema você tem um processo que é o seguinte: a pessoa que fica em último, no total, ela já é eliminada, mas aí os votos das pessoas que deixaram essa pessoa em último, os outros votos vão sendo computados e colocados para os outros candidatos. O que é que isso gera no final das contas? Geralmente quem está no meio da lista e não nos extremos é quem é mais competitivo. Por quê? Porque geralmente quem está em primeiro lugar também tem uma alta rejeição. Então, esse sistema ele evita a polarização e é muito bom para candidatos picolé de chuchu, como por exemplo Alckmin. Aquela coisa que não fede nem cheira, como se diz aqui em Recife. Então, aquela coisa meio água de salsicha, picolé de chuchu, sabe? Seria bem bacana para esse tipo de candidato. Pro Oscar é uma porcaria, porque privilegia filmes ruins, filmes medíocres, que meio que são aquele filme Água com Açúcar, sabe, que agrada todo mundo, tipo Conduzindo Miss Daisy, que inclusive é um filme meio, sei lá, com um subtexto quase que racista enrustido. Enfim, eu sou cinéfilo, então se deixar eu fico falando sobre cinema, mas no Oscar o sistema não funciona, porque ele vai pegar filmes que são um soco na cara, que são filmes divisivos, que são filmes sensacionais como peça de arte, mas aí, como eles são filmes polêmicos e divisivos, exemplo, Cidade de Deus, eles não vão levar nenhuma premiação. Na política, acaba sendo mais interessante. Então, candidatos como Geraldo Alckmin ou Marina Silva seriam beneficiados por esse tipo de sistema, inclusive Darwin Awards para a rede que votou contra o voto alternativo, quando a principal beneficiada por esse sistema seria Marina Silva. Ela poderia ter vencido as eleições passadas se fosse esse sistema. Veja que interessante. Estratégia nunca foi o forte da rede, que é inclusive um partido que eu até simpatizo, mas nunca pensa de maneira tão estratégica. Então, o voto alternativo, ele acaba beneficiando esse tipo de candidato, justamente por essa questão da contagem de votos. A não ser que você tivesse um candidato que estivesse em primeiro lugar e não tivesse forte rejeição. Isso é raro, no geral. Geralmente quem está nas primeiras posições tem forte rejeição, salvo raras exceções, né, como eu disse. Então, assim, não é um sistema que tem muita gente que é fã da ciência política, até porque, na realidade do Brasil, seria complicado, né? Imagina você votar para 5 nomes no mesmo cargo. Será que as pessoas iam entender? Será que as pessoas iam conseguir fazer colocar as preferências delas de maneira ordenada, né? Que é a questão da transitividade das escolhas. Isso pode parecer simples, mas para, às vezes, pessoas que têm dificuldade para votar num cargo só, é bem complicado. Imagina você, para um cargo, votar em 5 nomes e ordenar eles transitivamente. Então, na realidade da gente ia ficar complicado, o tempo de espera nas filas ia aumentar consideravelmente e provavelmente a população teria uma certa dificuldade de entender o resultado das eleições. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que evita candidatos com altíssimo grau de rejeição. Agora, poderia dar zebras, né? Imagina só, sei lá, um cara tipo Cabo Daciolo ser eleito. Então, é um sistema que é meio insólito, né? Meio diferente, mas que assim, não seria o pior dos sistemas, eu acho. Esse é o voto alternativo que foi proposto aí por alguém do Partido Novo, que é um partido que eu não sou muito fã, não vou mentir. É um partido que serve, no geral, de
linha de apoio a Bolsonaro, de maneira um pouco mais arrumadinha. Mas assim, acho que não foi das piores propostas, não. Se a gente pegar voto alternativo, enfim, a proposta de semipresidencialismo e comparar com o distritão, de novo, distritão em termos de ser um sistema ruim, um sistema perigoso, é muito pior. Então é isso. Acompanha aí que depois vai ter mais vídeo sobre algumas dessas propostas.